Vamos falar um pouco de novo sobre a questão da relação entre os sentidos e as artes, né? Quer dizer, vocês lembram que a gente já tratou no IPES Maior da restrição lá formulada das artes aos sentidos da visão e da audição, por serem considerados os puramente espirituais, enquanto que os demais, obviamente, seriam somáticos, seriam corporais, né? E, portanto, inferiores, né? Isso a ciência contemporânea não permite mais aceitar, né? Quer dizer, os sentidos da visão e da audição são tão, entre aspas, corporais como os demais, e os corporais são tão, entre aspas, aqui, espirituais quanto a audição e a visão, né? E, inclusive, nós temos que superar os fundamentos disso, que é a chamada duplicação metafísica do mundo, e isso a ciência, a filosofia ainda não conseguiu completar esse percurso, porque ainda não se tem propriamente conceitos que sejam capazes de perceber isso. Tá? Mas uma das consequências sérias para a arquitetura é que a arquitetura, que era vista apenas como uma arte plástica, né, ao lado da escultura, ela não é apenas uma coisa voltada para a vista. Né? A arquitetura não é apenas maquete. Né? Ela tem que atender a todos os sentidos. Né? E quanto mais ela atender esses outros sentidos, quanto mais ela for, digamos assim, uma, entre aspas, aqui, arquitetura verde, tanto maior a tendência dela se completar mais como arte. Né? Vejam, nós não estamos falando aqui da mesma coisa que o Wagner chegou a propor quando ele propôs a Gesamtkunstwerk, né? Quer dizer, ele propôs um tipo de ópera em que, ao lado, digamos assim, da música e do canto, ele também se ocupava em fazer a letra da, da ópera, mas a ópera tinha danças também, ela tinha pintura no cenário, né? Ela tinha coreografia, né? Ela tinha as roupagens especiais que eram parte do espetáculo. Então, ela pretendia ser todos os sentidos ao mesmo tempo, né? E o Wagner introduziu em Bayreuth a questão de contemplar, digamos assim, assistir a um espetáculo de ópera em absoluto silêncio, como se fosse um culto religioso, né? O que não acontece muitas vezes num público como o brasileiro, né? Eu cansei de ir no Teatro Nacional e tinha pessoas ao meu lado abrindo papel de bala durante o espetáculo, conversando, etc. Tinham de avisar que era para desligar os celulares, etc. Né? E hoje em dia a gente nem isso não tem, porque o Teatro Nacional está fechado e a acústica dele não é boa, né? Mas foi mal feito. Né? Então, os argumentos apresentados pelo Platão não são mais suficientes para nós, né? Só que, se você examinar outros pensadores, eu não estou falando só de Hegel, entendeu? Há várias dezenas de estéticas escritas na primeira metade do século XIX, né? Que nós nem estudamos aqui no Brasil, elas nem existem aqui, né? Eu me dei o serviço de adquirir várias em sebos antigos, né? Agora, o Kant ainda levantava a hipótese que talvez o tato pudesse ser considerado uma arte, mas aí dizia, não se deve tocar de uma estátua, a gente deve contemplá-la à distância. Né? E vejam, o olho é, por excelência, o sentido metafísico, né? Entre aspas aqui, né? O metafísico é que ele não pode ter contato físico, né? É exatamente o contrário do tato, que você precisa tocar a coisa para aparentemente sentir, né? Mas eu me pergunto se a gente não tem, por acaso,
capacidade de sentir sem tocar, né? A gente sente as vibrações de um meio, de um ambiente, sente as vibrações de uma pessoa que é falsa, por exemplo, ou que tem mal olhado, né? Mas a gente não presta atenção a isso. A universidade aqui não estuda isso, né? Por nós. E os institutos de arte, por toda parte aqui, eles são feitos na base do princípio de que a arte é só algo que atenda a visão e a audição, né? Olha o Instituto de Artes aqui. Obviamente, perfumaria não é estudado lá, culinária também não, e assim por diante, né? E pareceria absurdo que se pensasse nessas possibilidades, né? Agora, mesmo dentro do âmbito do visual, entendeu? Tem certos setores que não são considerados, né? Uma vez eu fui para Leningrado, quando a cidade ainda tinha esse nome, e lá, numa fábrica, tinha uma faculdade de arquitetura, mas era arquitetura do calçado. Ela era voltada para a construção e o modo de estruturação do calçado, né? Um curso superior completo, né? Isso nós não temos. Nós não estudamos aqui, por exemplo, a feitura de joias, né? Mas Burle Marx desenhou joias, por exemplo, né? Isso não vale como produção artística do Burle Marx, né? Vejam, desenhos dele estão sendo vendidos assim por um preço muito barato, né? Ainda, né? Porque ninguém sabe, agora ninguém sabe como é que vai ser o preço disso no futuro. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Isso aqui, por exemplo, eu acho que já mostrei, é um pequeno nanquim, né? Feito pelo Burle Marx, né? É como se fosse um desenho abstrato. A assinatura dele está aqui, escondida, quase não se enxerga, assim, de longe. É de 1983, né? Roberto Burle Marx. Isso aqui é Djanira, né? Vejam que os rostos não têm olhos, né? Mas na obra dela e na época dela, aquele grupo, aquela Garcia, não fazia isso, né? E não só na pintura brasileira, né? Então, você pode ler isso aqui como figuras de anjos, né? Mas pode ler também como configuração de um ideal, etc. Entendeu? Quer dizer, você pode tomar isso como uma obra, vamos dizer, religiosa, ou uma obra de arte que toma uma temática religiosa e faz outra coisa, né? Então, vejam, nós temos que distinguir obras que usam temas religiosos ou linguajar religioso, sem que elas próprias sejam obras de culto, né? Agora, eu só quero destacar que a obra pertencer ao âmbito da arte faz dela uma espécie de culto também, né? Claro, tem que se ter um público formado para isso, com a capacidade de percepção disso, né? Por exemplo, a gente tem a mania de achar que o modelo clássico de escultura são aquelas figuras nuas em mármore, né? Geralmente com os braços quebrados, né? Mas não era assim. E aí se fazem imitações desses torsos quebrados em escultura contemporânea, né? Mas as esculturas antigas não eram feitas com o torso, com o torso assim, com um pedaço do braço fora, entendeu? Elas eram completas. Não se poderia representar um deus como um aleijado, né? E lá em Atenas, as esculturas eram em geral pintadas, ainda há esculturas em que você nota o resto de tinta, e elas até eram vestidas, né? O Hegel, por exemplo, chegou a achar que as esculturas gregas não tinham olhos para não verem a própria nudez. Não era nada disso, né? Eles tinham olhos, né? Só que era uma pedra semi-preciosa colocada no olho que era roubada ou caía fora e desaparecia,
entendeu? Quer dizer, era feito separadamente, né? Hoje em dia você tem o retrato oficial do presidente nas repartições públicas, tal, entendeu? É uma forma de exaltação da figura exponencial do país, tal. Os romanos faziam isso, eles tinham esculturas em certos pontos da cidade, e quando um César caía e era substituído por outro, eles substituíam a cabeça e o corpo continuava o mesmo, né? Então, vejam que isso aí se usa uma aparência de arte para ter como primado a exaltação do poder, né? Eu traduzi um romance do Patrick Süskind chamado O Perfume, né, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares na época que ele foi lançado, em que o Grenouille, o protagonista, é um gênio do olfato e da perfumaria, né? E ele é um cara que cria novos perfumes, e esses perfumes exercem uma ação sobre as pessoas, né? No fundo, fica a sugestão de que talvez você possa ter no perfume também uma espécie de agrado. Quer dizer, vocês podem comparar as definições que o Kahn dá do que é belo, entendeu? E ver se elas são aplicáveis a algo como um perfume, né? Claro que o perfume surgiu no século XVII e XVIII para esconder o fedor das pessoas, desculpe a expressão tão ruim, mas eles não costumavam tomar banho, né? Naqueles palácios antigos não tinha banheiro, o governante fazia as necessidades dele sobre um pano que era jogado no chão e depois era levado por um assessor lá qualquer, tá? E um dos grandes problemas desses palácios é você fazer uma reforma dele e ter condições de introduzir o encanamento lá dentro e a parte elétrica que não tem. Quer dizer, hoje em dia, uma pessoa de classe média vive em condições melhores do que um monarca na Idade Média, tá? Então, vejam, sentidos como o olfato, o paladar e o tato, eles também ativam atividades cerebrais e exigem interpretações, né? Eles são tão intelectuais quanto a visão e a audição. Eles podem proporcionar sensações de agrado, como se supõe que a arte provocaria, né? É claro que há gente que diz até que o tato, por exemplo, é exorcizado das artes para que não se tenha o sexo como uma arte, entendeu? Né? Agora, eu só quero apontar que há aqui um âmbito bastante grande de problemas ainda a discutir, né? A estética do Hegel tem ainda um sistema das artes, né, que junta as artes no mesmo sistema, mas ele não estuda, por exemplo, a dança, né? Vejam, na universidade brasileira, mas também de outros lugares por aí, né, quando o sujeito vem estudar arquitetura, ele só estuda arquitetura. Ele não estuda pintura, escultura, muralismo, etc. Quando ele estuda letras, ele só estuda literatura brasileira, basicamente. Um pouco da portuguesa e coisa assim. Quando ele estuda música, ele só estuda música. Quando estuda teatro, só estuda teatro. Então, vejam o que eu estou querendo dizer. Cada um se especializa numa arte específica, não vê a relação daquela arte específica com as outras artes e não tem noção da conjunção das artes entre si e dos princípios gerais que norteiam todas as artes, que seriam os princípios estéticos, que seriam como se fossem a constituição do estético, tá? Ele só estuda códigos determinados e ele é doutrinado dentro daquilo segundo as modas do momento e lugar, tá? Então, ele não vê outras coisas, né? Quer dizer, no curso de
arquitetura, eu acho que eu já falei isso, né? Se você compara com o curso de letras, por exemplo, né? Porque isso no sistema das artes de Hegel é evidente, a arte mais embaixo é a arquitetura, que está mais em cima seria a poesia, Dichtung, né? E que seria teatro, cine, epopeia e poesia, né? Mas ele, no curso de letras, em um bom curso, você tem crítica literária, por exemplo, né? Mas no curso de arquitetura você não tem crítica arquitetônica. Num bom curso de letras, até mesmo no Brasil, sabe, eu estou falando aqui até mesmo no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, você passou a ter literatura comparada, mas nós não temos aqui arquitetura comparada. Né? Nós não temos também ontologia arquitetônica, quer dizer, qual é a natureza da arquitetura mesmo. Né? Como é que você vai distinguir entre uma arquitetura que seja apenas espaço construído e aquela que seja uma arte? Há certas linguagens que a gente nem sabe que existe. Por exemplo, na coreografia, parece que existe mais de uma linguagem, mas tem o método Benes de anotação dos movimentos de dança, né? Quem conhece essa linguagem consegue reconstruir na mente as imagens coreográficas, a posição dos braços, das pernas, do corpo, etc., da cabeça. Né? É como se fosse uma partitura, onde as diferentes partes do corpo são colocadas e a relação de um dançarino com outros também. Né? Tem gente que é capaz de ler uma partitura, né? E escutar a música lendo a partitura, quer dizer, escutar mentalmente, né? Reconstruir. Né? Você vai dizer, a diferença está entre uma obra que pode ser reproduzida ou se preserva. Né? Eu não sei. Por exemplo, um perfume e uma comida podem ser reproduzidos. Basta usar a receita, né? Fazer de novo. Né? E, de certo modo, quando você entra em contato com uma pintura ou uma escultura, você faz de novo aquela obra na medida em que o objeto estético é constituído na fruição estética a partir do suporte material do artefato, que é como se fosse a receita para aquela obra. Isso que parece tão diferente não é tão diferente quanto parece. Né? O Marx, que tentou começar uma estética que ele nunca chegou a desenvolver, eu trazia alguns trechos de um desses livros meus, essas anotações que estão no 4º volume do Capital, que eu acho que nunca foi traduzido para o português, e esse 4º volume são 3 tomos. Né? E ele partia de uma divisão entre produções artísticas que deixam um produto permanente, como uma atividade do escultor ou do pintor, e as produções que se esgotam no próprio ato da produção, com uma encenação teatral ou uma dança. Né? Hoje em dia isso já mudou também, porque você pode filmar uma dança, você pode filmar e gravar uma peça de teatro, um concerto, né? Ou um improviso de jazz. Né? Essa contraposição que parecia absoluta na época dele não é mais tão absoluta na medida que você tem maneiras de fazer o registro da obra de tal maneira que ela permaneça. Né? Agora, será que existe genialidade em criar novos tipos de perfume, novos pratos de comida? Né? Aquele personagem Grenouille, por exemplo, ele era capaz de discernir a composição de um determinado perfume e sugerir e praticar mudanças lá dentro para aperfeiçoar aquele perfume. Tá? Então, vejam, a pergunta é se você pode se abrir para outras artes, né? Se, por exemplo, a alimentação, né? Ela é valorizada na medida que você tem hoje os chefs de cuisine, aparece muito na televisão, entendeu?
Você tem o curso do cordon bleu, né? E que são uma valorização do paladar, né? Agora, o Platão dizia, para nós parece muito estranho que se queira falar de uma bela comida, né? Ou um belo perfume, mas isso é também típico da língua grega, no português brasileiro, isso são termos, expressões admissíveis, né? Você pode ter línguas em que o belo é restrito à visão e não à audição, né? Você pode ter línguas em que o eu que um homem diz e o eu que uma mulher diz são diferentes, né? Nós temos a mania hoje em dia de dizer que há uma discriminação. Quando eu digo todos os alunos, eu tenho que dizer todos os alunos e todas as alunas, entendeu? Para não discriminar as mulheres. Mas, na verdade, esse masculino plural é um neutro plural, entendeu? Que desapareceu na língua portuguesa e que existia no latim, né? Então, não é propriamente um gênero masculino, no sentido de discriminar propositadamente as mulheres, mas é um termo coletivo que se tem aqui, né? Então, vejam, nós temos implícito aqui, né, a noção de que condenar o olfato e o paladar, como fez Hegel, por levarem à destruição do objeto que os estimula, e dar mais importância à pintura e à escultura, porque o objeto se mantém preservado depois da apreciação, parece pertinente à primeira vista, mas logo depois se mostra como inconsistente, porque quando eu me afasto de uma pintura ou de uma escultura, ela como que morre para mim. É como se eu tivesse destruído ela da minha presença. Fica a minha lembrança dela. Quem aprecia uma dança, uma peça de teatro ou um concerto, vê o objeto da sua apreciação se evaporar no final da apresentação, como se ele tivesse, ao consumir, destruído a obra. Entendeu? Quer dizer, é preciso rever essas distinções, né? E ver que, por exemplo, uma sociedade construir grandes museus é querer preservar uma memória de algo que é considerado relevante para as gerações futuras se educarem também, né? No passado, as únicas obras que se preservavam eram as que ficavam dentro de igrejas, né? Depois, quando havia uma aristocracia governando, o que se ficava dentro do palácio, né? Mas o Brasil não tem propriamente uma tradição disso, entendeu? Os senhores latifundiários brasileiros, eles não tinham coleções de pintura e de escultura. Eles não se preocupavam com isso, né? Se um filho dele fosse para Paris, entendeu? Ele era considerado afetado quando voltasse, e, portanto, discriminado, né? Não se fez uma grande coleção de obras de pintura ou escultura em todas as casas senhoriais que houve dos senhores latifundiários brasileiros, entendeu? Quer dizer, e isso não é colocado como problema, mas se eu comparo que o aristocrata europeu era um latifundiário, basicamente, entendeu? Eu tenho que poder equiparar esses termos e ver qual foi a resultante, qual foi o valor dado à cultura, né? Um senhor aristocrático europeu, ele tinha de manter uma orquestra, por exemplo, né? E ele rivalizava com os outros aristocratas no sentido de querer ter os melhores músicos, os melhores compositores, e assim se desenvolveu a música das cortes, né? Por que os artistas do século XVIII queriam ir para Viena, né? Como Mozart foi, como Beethoven foi, né? Como Salieri foi, tá? É porque lá havia, vou dizer entre aspas, um mercado para eles,
em que a aristocracia pagava para eles ensinarem música para os filhos, ou os filhos da aristocracia, né? Ou então encomendavam partituras e pagavam pelas partituras. Tá? Então, essa distinção entre os sentidos superiores e os inferiores me parece que é bastante problemática. Né? Uma outra divisão que fala em 2 sentidos subjetivos, que seriam o paladar e o olfato, e 3 objetivos, o tato, a visão e a audição. Né? Ora, por outro lado, digo assim, aquilo que se chama de olfato, hoje o aroma pode ser percebido por máquinas e ser percebido a composição daquele aroma, né? E aí se pode reconstituir, digamos assim, a receita daquele aroma e reproduzir o aroma. Né? Agora, por exemplo, no vinho, né? O brasileiro, em geral, gostava do vinho adocicado. Né? Então, há 40 anos atrás, 50 anos, as embaixadas tinham uma preocupação em oferecer um vinho que estivesse de acordo com o gosto do meio. Né? Enquanto que um europeu, por exemplo, tende a preferir um vinho mais seco, um demi-seco, né? Que muito brasileiro ia achar que era um vinho azedo. Né? Então, o que é gostoso para uns não é para outros. Né? Nós temos tabus alimentares. Né? E escargot é comido na França, mas aqui no Brasil ninguém come. Né? Escorpiões, cobras e lagartos eram comidos na China, agora o governo está lutando para que se modifique isso, porque havia falta de comida e eles comiam qualquer coisa. Né? Agora, tem povos que não comem carne de porco, por exemplo. Né? Tem outros que não tomam sopa. Né? E eu fui educado num meio em que uma refeição era formada por uma sopa inicial, entendeu? Os alimentos, etc. E depois uma sobremesa. Né? Senão, isso era incompleto. Né? Vejam, eu já citei para vocês a origem das espécies do Darwin. Né? Ele se pergunta por que o pavão ficou com o rabo tão grande. Será que as fêmeas de pavão preferiam os machos com um rabo maior? Né? Ou outra observação do Darwin, as plantas que se reproduzem por aspersão do pólen pelo vento têm flores feias, né? Enquanto que as que são inseminadas por insetos ou por pássaros têm flores que chamam a atenção. Né? Agora, aquilo que o inseto vê numa flor é diferente do que nós vemos. Né? Porque o inseto tem uma percepção do ultravioleta que nós não temos. Então, tem cores na flor que nós não vemos. Tá? Agora, por exemplo, no caso da fêmea do pavão, pode ser que os machos que tivessem um rabo maior pudessem espantar mais facilmente o predador, e por isso eles se preservavam e podiam transmitir a carga genética deles, que acabou sendo assim. Agora, é uma carga muito estranha, quer dizer, só os machos têm o rabo grande, as fêmeas são bastante menos vistosas, né? O canarinho da terra, um macho, quando ele começa a amarelar, depois fica bem amarelo, no fim a cabeça dele fica, quando ele aumenta a idade, cor-de-rosa. A fêmea tem uma coloração assim meio acinzentada, marrom, entendeu? Em que ela desaparece na folhagem. Tá? Então é melhor que o predador casse o macho e a fêmea se preserve com os ovos. Mas não sei se há uma lei absoluta em torno disso. Tá? Então, vejam, nós temos uma série de dilemas, de problemas na arte que nós não estamos, em geral, debatendo. Tá?
Então, estou nesse semestre preocupado mais em ver esses fundamentos que não são só filosóficos. Tá? Você tem psicologia da arte, psicanálise da arte, sociologia da arte, antropologia da arte, história da arte. Né? Mas o problema é que cada uma dessas disciplinas reduz a arte aos seus princípios, que não são a da arte, são os princípios daquela área de conhecimento como tal. Tá? E aí você tem uma redução da arte às premissas daquele conhecimento. E eu diria isso, inclusive, da própria filosofia. Então, se o Hegel acha que a arte vai acabar, para ele poder ter um sistema acabado que ele possa examinar historicamente, o que foi um absurdo, né? Porque a arte não acabou com ele, quando ele morreu, em 1831, ele estava querendo armar um esquema para entender a evolução da arte em 3 grandes momentos. Né? Só que isso não é justo com a história da arte que acontece em todo mundo. Então, havia setores da Europa e do mundo que ele não examinou simplesmente na estética dele. Né? Nas outras aulas de filosofia da arte, nos comentários das cartas, ele considera outras coisas. Tá? Então, nós hoje em dia estamos numa situação que a gente nem toma conhecimento de um sistema das artes. Se eu disser, não, tem, o Hegel escreveu uma parte longa sobre a arquitetura, em geral, os arquitetos ignoram o que foi escrito. Né? Como ignora também o que Cantor Zoller escreveu sobre isso. Né? São capazes de se formar em arquitetura e não discutir o Vitrúvio. Né? Ou se leram o Vitrúvio, não discutem as premissas dele. Né? Então, nós temos mais problemas do que soluções. Tá? Então, veja, eu não estou aqui pregando uma escola de filosofia determinada para reduzir o belo, a arte, a essas premissas. Né? Depois que o Hegel morreu, é que discípulos dele, como Rosenkranz, passaram a fazer estudos sobre o feio, estética do feio. Né? Porque antes o feio só existia no belo, na arte, para realçar o belo. Tá? Mas se você pode ter uma estética do belo, ou, por exemplo, o estudo do grotesco, né? Até que ponto você pode produzir obras de arte à base do grotesco? Né? Até que ponto a sátira ou a paródia são gêneros que podem ser considerados também artísticos, ainda que tenham uma função um tanto parasitária em relação a outras obras. Né? Então, veja, eu estou insistindo que nós não podemos mais ignorar os avanços da neurologia sobre o funcionamento dos sentidos e do sistema neurológico, que há coisas que o Tomás de Aquino não conhecia. Né? Agora, que ele não admitisse um órgão no ser humano que pudesse ser o órgão pensante, ele diz expressamente isso, era devido às premissas religiosas dele, teológicas. Né? E fosse para ele, nem se estudaria neurologia. Né? Mas a neurologia está se desenvolvendo. Né? Agora, ela sofreu muitas resistências. Né? Por exemplo, no sistema penal norte-americano, foi uma luta muito intensa, há mais de 50 anos atrás, né? Que alguém fosse considerado doente, sendo ele um assassino. Né? Quer dizer, por exemplo, casos de múltiplas personalidades, em que você tem uma das personalidades que se torna extremamente agressiva. Né? E, geralmente, isso era decorrente de traumas infantis, em que a criança tinha sido surrada muito pelo pai ou pela mãe, ou violentada de vários modos, entendeu? E aí ela desenvolve, por um lado, uma personalidade absolutamente passiva, e uma outra que reage violentamente a essas violentações contra ela,
e acaba descarregando isso em outras pessoas, né? Então, por exemplo, no direito inglês, um louco, em princípio, não era muito punido, porque a loucura já era a punição dele. Mas nos Estados Unidos, muito louco, entre aspas, aqui, foi posto a levar uma injeção letal ou a fritar na cadeira elétrica, né? Então, o público, os juízes, os promotores não admitiam que houvesse assim uma necessidade maior de tratamento dessas pessoas do que simplesmente só acabar com elas, né? Quer dizer, o sujeito consciente não podia nem lembrar direito daquilo que ele tinha feito, né? Vejam, existe um texto do Heidegger que é pouco lido entre nós, mas existe em português, que chama Seminários de Zollikoon, né? Zollikoon Seminário. Zollikoon é um lugarejo na Suíça, onde é que na década de 50 eles se reuniam, Heidegger com psicanalistas, principalmente, para discutir a relação entre a filosofia existencialista e as teorias psicanalíticas, tá? Então, vejam, um dos pontos que o Heidegger levanta num certo momento, né, é que, por exemplo, ele dá o exemplo dele lá, né? Eu estou aqui nessa sala, tá? Eu tenho, digamos assim, o limite da minha pele, né? E eu vejo o relógio que está lá no fundo da sala, tá? De certo modo, o meu eu se estende até o fundo da sala e envolve também todas essas pessoas que estão assistindo, e isso reflui para mim, tá? Então, em alemão, por exemplo, se faz uma distinção entre Leib, Körper e Leiche, que não tem exatamente uma correspondência em português. Leiche é o cadáver, é um eu sem vida, é um corpo sem vida, tá? O Körper é o corpo físico, né? Que, em princípio, quando a gente fala de um corpo, ele pode ser animado ou inanimado, para nós em português, tá? Quando se fala em Körper, é o corpo humano, em princípio com vida, mas o corpo com vida é chamado de Leib, né? E esse Leib, a tradução literal dele seria ventre, né? Mas, por exemplo, na terminologia religiosa, ventre é equivalente também a uma espécie de corpo animado, um campo energético. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, na Ave Maria Católica, né? Não é só o fruto do vosso útero, entendeu? De toda a sua interioridade, de todo o seu corpo anímico, um campo energético. É diferente do mero corpo visto como coisa, tá? Um corpo físico, e depois a Leiche, que é o cadáver, que é um corpo que não tem vida nenhuma, tá? Então, veja, quando se está falando da obra de arte, né, do que ela fica mais perto? Desse cadáver, desse corpo físico ou desse corpo anímico, tá? Eles não desenvolvem isso nesses seminários de Zollikoon, sou eu que estou aqui sugerindo, né? Que a obra de arte é algo mais próximo desse ventre, desse campo animado, entendeu? É um campo energético, mobilizando forças, comovendo sentimentos, promovendo conhecimentos, provocando reconhecimentos, entendeu? Ela é uma coisa viva, tá? Se você não tiver a vivência da obra de arte como uma coisa viva, você não tem a vivência da arte. Por isso que dizer que ela é uma coisa é insuficiente, tá? Quer dizer, aquilo que o Mukajovsky chamava de suporte material de artefato era basicamente uma coisa, tá? Mas ela, como tal, ela está fora propriamente do esquadro da percepção artística,
Não se sabe que ela existe. Tá? Eu acho que eu contei já para vocês. Quando eu fui para Olímpia, tinha lá no museu que eles tinham construído lá, uma belíssima estátua, muito grande, de uns 4 metros de altura, quase do deus Hermes, todo em negra, né? Vistosa, tal, entendeu? E o que eles contaram lá é que tinham achado ela, há cerca, vamos dizer, de 100 anos atrás, como num lugar que ela não era um escombro de um templo, porque lá também houve muitos terremotos, né? Então muitas daquelas colunas estavam caídas no chão nos seus vários módulos, né? E a única explicação que os arqueólogos encontravam é que aquela estátua tinha sido enterrada fora do templo por volta do ano 100, devido ao avanço dos cristãos, do cristianismo, que estavam destruindo as obras todas. E realmente lá tinha umas 170 estátuas dos vencedores da corrida, foram todas destruídas. Sobraram os pés de uma. Mas aquela estátua do deus Hermes, que era a principal estátua do culto lá, porque o deus Hermes é a ligação entre o céu e a terra, entendeu? Então, o corredor que ganhava a corrida, ele era como que a corporificação do deus Hermes, que era o grande mensageiro, né? É o Mercúrio no mundo romano, e para nós o mercúrio é aquele metal que é fluido, né? Ele corre para lá e para cá, né? Então, digamos assim, para os gregos antigos, a competição da corrida, aquele que ganhasse a corrida, ele corporificava o Deus naquele momento, né? E aí os sacerdotes esconderam essa estátua, que ficou desaparecida por 1.800 anos. Tá? Então, ela foi enterrada como objeto de culto religioso. Tá? E ela, como que ressuscitou, ela saiu das entranhas da terra como uma obra de arte. Tá? Mudou o status ontológico dela. Por isso, quando eu falo em ontologia da arquitetura, tem a ver com esse tipo de percepção. Tá? Claro que nos cursos de letras, em geral, também não se estuda isso, né? Eu tentei introduzir isso aqui na Universidade de Brasília. A recompensa que eu tive foi ser eliminado da universidade por 15 anos. Né? Depois não poder voltar e ser recebido a pedradas. Né? Então, vejam, entre a coisa e a obra de arte, há outros produtos, como o instrumento, o utensílio, a ferramenta, né, que são também produtos do homem, que são utilizados para fins determinados, para desempenhar certas funções. Né? Por isso que quando se fala em apartamento como máquina de morar, né, se está reduzindo a arquitetura a um aspecto puramente ferramental, um instrumento, né? Um utensílio, né? E, obviamente, se está excluindo daí a dimensão artística, né? Então, se acha que se diz uma coisa muito sábia, e, na verdade, está se falando uma bobagem, né? Porque aí a dimensão estética não tem a menor importância, né? Ela pode ser posta de lado, né? E não é bem assim, tá? Então, essa distinção toda, né, entre o que é o diferencial da obra de arte, o diferencial da grande obra de arte, né, é preciso perceber isso. E quando eu digo assim que, por exemplo, no Brasil não se tem, em princípio, uma formação artística na escola, tá? Veja, antigamente, você tinha professor de desenho geométrico, à mão, e você tinha música também. Né? Você tinha música e fazia um coral, né? Um coro orfeônico. Né? Isso praticamente desapareceu das escolas. Né? E veja, um sujeito pode ter talento para a música e ser péssimo para o desenho, né? Ou vice-versa. Né? Então, quando você impõe o mesmo a todos, não se está preservando a diferenciação. Né?
E, veja bem, não é só dominar os fundamentos da linguagem de uma arte, tá? Mas é também dominar o repertório disso, né? Por exemplo, um homem culto alemão, tá? Ele se espera que ele tenha assistido às grandes óperas da operística mundial, né? E não é só ter assistido Wagner, tá? Eu digo isso por quê? Porque na Alemanha existe quase 100 casas de ópera funcionando cada noite, tá? Só em Berlim, que é a cidade tamanho mais ou menos de Brasília, né? E do número de habitantes, você tem 3 casas de ópera funcionando cada noite. Claro, não é o ano inteiro, na época mas é a maior parte do ano, tá? E a cidade optou por manter as 3 casas depois da junção dos 2 lados, tá? Então, claro, eu quando estudei lá, havia uma onda entre os jovens alemães, no sentido de que a ópera era uma arte burguesa e, portanto, devia ser deixada de lado, né? Mas, veja, quando você escuta uma ópera como Navio Fantasma, do Wagner, né? Esse é o nome que se dá em português, é da Fliegende Hollander, né? O holandês voador, literalmente, né? Você tem passagens maravilhosas lá dentro. E se trata de uma pessoa que fica ausente do lugar onde ela nasceu, ela cresceu, e fica andando pelo mundo por aí, entendeu? Quer dizer, é a temática do exílio, da pessoa que é removida do seu lugar de origem, do amor que se perdeu, do contato que se perdeu, etc. Entendeu? Então, se espera que a pessoa, tendo uma formação artística, ela seja capaz de exercer melhor a cidadania, porque ela vai ter desenvolvido uma liberdade interior para ela poder julgar melhor o que seja melhor para o bem comum. Tá? Ela vai se tornar uma pessoa esclarecida. Tá? Também, diga assim, percepções mais recentes vão dizer o seguinte: os serviços, os trabalhos mecânicos vão ser feitos cada vez mais por máquinas. Estão já sendo feitos por máquinas. Tá? Só que você vai ter que ter uma mão de obra capaz de produzir essas máquinas, capaz de manobrar essas máquinas e capaz de reparar essas máquinas. Então, diga assim, a enorme massa de mão de obra que servia apenas para fazer o trabalho mecânico, né, será substituída. Você gosta de ficar carregando sacos de café para dentro do navio e ter aí centenas ou milhares de pessoas para carregar aquilo, isso não é mais feito assim, entendeu? Se bota aquilo num grande container e o container é alçado com guindaste para dentro do navio e acabou-se, entendeu? Quer dizer, agora vai ter que se ver quando o guindaste está precisando de reparos e quando não. Né? E aqui no Brasil está pouco se lixando para isso, né? E aí acontece um desastre, como o estado do Amapá ficar sem eletricidade, porque não fizeram as complementações, os gastos necessários no momento certo. Né? E aí eu quero apontar 2 contradições ainda dentro dessa temática. Né? A palavra ver, em português, que em princípio é restrito à percepção visual, né? Ela também significa perceber ou compreender, tá? Como se a visão fosse o órgão de conhecimento por excelência. Tá? Por outro lado, quando é que a pessoa tem uma boa formação em artes e desenvolve a capacidade de percepção artística, se diz que ela é uma pessoa de bom gosto. Se dizia isso, ao menos. Né?
o que na Europa era uma marca de distinção de classe, né, da aristocracia em relação às demais classes. Né? E o paradoxal é que está se usando aí o gosto, que é ligado mais ao sabor, à língua, entendeu? Ao palato. Né? Vejam, cada contradição aponta para um problema que existe subjacente a isso. Tá? Por isso que, por exemplo, qual é a arte mais importante quando você tem um sistema das artes? Tá? Veja bem, eu tenho plena consciência de que nós vivemos uma era em que não se constrói mais sistema das artes. Mas isso não significa que as artes não tenham relações entre si. Né? O Atos Burcão me contou que quando ia ser feito o Teatro Nacional, o Niemeyer chamou ele lá e disse: olha, eu quero uma decoração externa que seja variada e seja leve e tal, entendeu? Eu disse, eu acho que eu tinha visto tanta maquete naqueles anos, entendeu? Que eu resolvi colocar esboços de maquete por toda a parte de fora do Teatro Nacional. E está lá. Né? E só que as pessoas, em geral, olham e não percebem isso. Né? Então, vejam, o problema é que os pressupostos com que se opera, né, impõem a preferência. Sabe? É o chamado horizonte de expectativa. Né? As pessoas que se acostumaram, por exemplo, a ler apenas o cânone brasileiro, né, elas não estão preparadas propriamente para receber obras maiores como Homero, Shakespeare, ou Cervantes ou Tolstói. Tá? Então, as pessoas que não têm formação musical acham que o pagode é o máximo de música. E para elas é o máximo de música. Porque elas ignoram tudo que não for dentro do âmbito do pagode. Né? Só que, veja, isso não quer dizer que outros lugares mais desenvolvidos não tenham isso desenvolvido. Né? Por exemplo, quando eu estudei em Yale, eu lamento muito, muito até hoje de não ter podido continuar lá por causa das imposições de uma chefe minha lá de São Paulo, na época que eu estava eliminado aqui da Universidade de Brasília. Lá tinha um grupo musical voltado para a música renascentista barroca, né? Especialmente voltada também para o repertório dos castrati, tá? Que eram aqueles homens que eram castrados para não ficarem com a voz masculina. Então, é uma espécie de contratenor alto, né? E lá tinha um que cantava nesse tom de voz, claro que ele não era castrado, entendeu? Que era maravilhoso. Nós não temos nem conhecimento disso aqui, porque não se pratica isso aqui. Porque haveria o preconceito de cultivar isso. Agora, vejam, nas eleições norte-americanas recentes, em todas as cidades maiores em que há grandes universidades, a linha do Trump não venceu. Tá? E talvez eles quisessem, na linha democrática, um candidato mais próximo ao Sanders do que ao Biden, entendeu? Mas há um outro tipo de público, entendeu? A questão do cultivo das artes é uma decisão de natureza também política, do qual é o futuro que se quer construir para o país. Acho que eu contei para vocês que havia um projeto do Burle Marx, quando Brasília ia ser construída, que aproveitava uma fonte que existia onde é que hoje é a rodoviária, e para fazer uma sucessão de lagos, 7 lagos, lá da rodoviária até o Congresso, né, e plantar árvores lá. Tá? Se isso tivesse sido feito,
estaria se mostrando para todo o país a necessidade de uma política permanente de reflorestamento e de aproximação com a natureza. E se sabe que quando existem árvores numa cidade, a temperatura é mais suave, é menos quente, e a umidade relativa do ar é maior. E isso numa cidade como Brasília é fundamental. Tá? Só que o Niemeyer não deixou fazer isso, porque isso ia atrapalhar a visibilidade da arquitetura dele. Ora, se a arquitetura tem que eliminar a natureza para poder se impor, e ela é destruição, assim como ela é construção, ou na medida em que ela é construção, eu acho que a arquitetura estava errada. Entendeu? Eu teria preferido que a esplanada dos ministérios tivesse aquele projeto do Burle Marx. Né? Eu não conheço o Burle Marx, não é um herói absoluto, entendeu? Quer dizer, no parque que leva o nome dele, ele mandou passar os tratores destruindo as plantas do cerrado e mandou plantar um monte de pinheiros que depois tiveram que ser arrancados. Né? Bom, hoje em dia há toda uma luta de paisagistas no sentido de recuperação de plantas do cerrado para fazer jardinamentos. Né? Isso está sendo discutido aí na Católica, entendeu? Mas não está sendo, acho que, discutido aqui na UNB, não sei. Entendeu? Por exemplo, um gato, ele tem bigodes, mas os bigodes são órgãos sensoriais. Tá? Os morcegos e tubarões-martelos, eles têm radar e sonar. Tá? Então, se o problema da arte é órgãos de percepção do objeto, a pergunta que fica no ar é se bigodes, radar, sonar poderiam ser órgãos de percepção estética também. Sabe? Meios de acesso dos sentidos a obras que poderiam ser levadas ao âmbito da sensação agradável, sem conceito, e que fosse digna de ser chamada de arte. Entendeu? São dilemas que não estão resolvidos. Né? O nosso corpo, a gente sente mais quando ele dói. Né? Quando ele não dói, a gente nem sente. Mas se a gente não tivesse uma sensação inconsciente do corpo, tá? Nada da gente funcionaria. Portanto, existe algum outro sentido também, que é essa sensação de equilíbrio, de campo magnético, etc., que é mais do que esses benditos 5 sentidos com que se tem operado para separar 2 que seriam espirituais e 3 que seriam corporais. Agora, vejam, quando o Kant formula os conceitos dele do belo e do sublime, né? E quer fazer isso numa analítica, sobre uma crítica do juízo. Ele não está querendo propriamente fazer uma estética. Tá? Ele está mais querendo saber os limites do que é considerado o âmbito possível à razão e ao entendimento conceitual. Então, está querendo ver umas formas alternativas de conhecimento que não sejam conceitual. Né? Mas todas as formulações que ele faz do belo são paradoxais. Né? O conceito belo é que ele sem conceito agrada. Ora, o conceito é de que não tem conceito? Isso é uma contradição. Né? Que o belo é uma coisa que chama a atenção, que é interessante, mas o juízo sobre ele deve ser desinteressado. Como é que o juiz vai ser desinteressado sobre uma coisa que estimula exatamente o contrário? Né? E ele vai ser mais objetivo por aparentar ser desinteressado. Né? Parece ter formalmente uma finalidade, mas não é redutível a uma finalidade. Né? Quer dizer, vejam, o belo é, nesse sentido, contraditório. Né? E as grandes obras de arte, elas operam grandes contradições e contradições menores. Né?
E isso não tem sido examinado. Quando você concebe a obra de arte com harmonia, no fundo, você está querendo, vamos dizer, suprimir as contradições. Você quer diminuir as contradições, né, para que elas confluam numa unidade em que elas se suplementam, né? Será que é bem assim ou as contradições maiores das grandes obras não te impulsionam para um lado e para o outro e faz esse jogo que não é tirar o mínimo denominador comum da média harmônica, e sim a operação da própria contradição, quer dizer, o belo como contraditório, né? É esse o sentido do belo em Zolger e em Hegel, quer dizer, que partiram do Kant, mas já desenvolveram isso. Tá? Então, eu só estou querendo dizer que, por um lado, nós estamos precisando recuperar a noção de um sistema das artes, no sentido de uma conexão entre as diversas artes, da leitura dos sistemas intersemióticos, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma espécie de grande revisão da tradição metafísica para conseguir pensar essa questão da arte adiante. Tá? Então, vamos interromper.